Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Como é maravilhoso louvarmos a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Como é maravilhoso estarmos na casa do nosso Pai. Como é bom servir a um Deus vivo, né, irmãos? Ter aquela certeza que você está louvando, está orando, lendo a sua palavra, e aquela convicção que Ele está te ouvindo, recebendo a sua adoração, recebendo o seu louvor. Isso fortalece o nosso coração, isso alegra o nosso coração. Isso é a diferença em uma religião que serve a um Deus vivo e de uma religião que serve a um Deus morto. Os deuses das nações, diz a palavra, que eles nada podem fazer, mas o nosso Deus está no céu. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João. Lá para o lado do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2. Felipe, o som está legal? Tá bom? 1 João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 2. Tá bom? Aqui, tá, retorno, tá, obrigado. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Somente esses dois versículos para a nossa meditação. Vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos e bendizemos pela leitura da sua palavra, de podermos estar aqui nesta noite para glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Fala conosco, que o Espírito do Senhor nos ajude, aplicando a sua palavra em nosso coração, para que possamos te amar, te entender, compreender quem é o Senhor, te conhecer mais e mais, como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, por estarmos aqui. Que a graça, a glória do Senhor esteja nas nossas vidas, é o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. O tema desta noite, Cristo, o advogado da igreja. Cristo, o advogado da igreja. Muitos cristãos, irmãos, na época de João, quando João escreveu essas epístolas, a primeira, a segunda e a terceira epístola, eles já haviam abandonado a fé, já tinham deixado a igreja. Tanto que João fala isso no capítulo 2, no versículo de número 19, ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, 19. Mas João, irmãos, ele não escreveu todas estas cartas dando uma resposta ao cisma, a esses irmãos, a essa leva de gente que tinha deixado a igreja, ou ao agnosticismo, que era forte, mas ainda não estava no auge, porque o agnosticismo, ele na verdade começa no século II ao século V, o apogeu mesmo do agnosticismo, aonde os apóstolos Pedro, João, os apóstolos tiveram muitas dores de cabeça com o agnosticismo, porque eles não reconheciam Cristo como Filho de Deus, o Cristo que veio em carne, o Cristo que era Espírito, não reconheciam. E eles então tinham a ideia da filosofia agnóstica, ou seja,
o pecado não tem problema e nós podemos viver do jeito que nós queremos, podemos fazer aquilo que a gente quer. Então essa questão de orar, de buscar a Deus, de servir a Jesus, de estar na presença de Jesus, isso não tem valor nenhum. Porém, João, ele não está preocupado com essas coisas. Porque, como eu disse, o apogeu do agnosticismo, ele vai do século II ao século V, após o Novo Testamento já ter sido escrito. Então o que João faz? João ele não é polêmico, João ele é positivo, ele vai direto na ferida, ele quer ajudar, ele quer abençoar. O seu objetivo, irmãos, é levar os crentes, os seus ouvintes, plenamente à redenção, para que eles se redimem, para que eles se santifiquem, para que eles conheçam cada vez mais o Senhor, para que eles sejam mais prudentes e para que esses ouvintes estejam mais em comunhão com Deus. João está apelando desta maneira, com amor e com graça, levando esses irmãos para que eles possam crescer na fé, para que eles possam crescer na obediência e para que eles possam crescer no amor a Deus. Essa é o objetivo de João, é o foco de João. Ele não está preocupado com o gnosticismo, ele não está preocupado com o cisma que está acontecendo na igreja, com os rachas que está acontecendo na igreja, mas preocupado com aqueles ouvintes, com aqueles irmãos, para que eles não entrem pela linha do agnosticismo e nem para a linha do cisma, alargando a igreja do Senhor. Diante das muitas perseguições, irmãos, das lutas que estavam acontecendo na igreja, o que João faz? Ele apresenta Cristo como o grande advogado, nosso grande advogado. Ele apresenta Cristo como o nosso grande mediador, aquele que advoga nossas causas, aquele que está entre Deus e os homens. E é nesta forma, e é nesta visão, e é desta maneira que João, então, ele vai apresentar aos seus ouvintes esse Cristo poderoso que é o advogado da igreja. Vejamos no primeiro ponto que Jesus é um advogado diante do Pai. E João começa no primeiro versículo, na parte A, dizendo: meus filhinhos. Vejam a expressão, ele diz: meus filhinhos, não pequem. Meus filhinhos, não pequem. Não peque de maneira alguma. João deixou claro que o pecado é um fato, ele já tinha mostrado isso. Ainda que ele diz, meus filhinhos não pequem, mas ele mostra no capítulo 1, no versículo 8, que todos nós vamos pecar e todos nós pecamos. No versículo 8, João disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. João já mostrou que é fato. Todo ser humano peca, todos nós pecamos, ainda que ele fala, filhinhos, não pequem. Mas João também deixou sempre claro que há o perdão para o pecado. No próximo versículo, que é o versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele deixou claro que há sempre um perdão, há sempre um caminho de glória, há sempre um caminho de redenção, de restauração através do perdão. Veja, irmãos, que esta é uma das razões ao escrever a carta. Qual é a razão? Para que vocês não pequem. Filhinhos, ele diz: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Qual é a razão dele estar escrevendo a carta? Ele está dizendo, vocês não devem pecar, ainda que vocês vão pecar. Ainda que eu sei que vocês vão pecar, mas não pequem, crianças pequenas. João usa a palavra teknion, que significa bebezinhos, crianças simples. Ele usa a palavra no grego tão forte para mostrar o seu amor para com a igreja. João estava aqui já bem velho, uma idade bem avançada. Já estava escrevendo talvez com seus olhos cansados, mas ele se dirige à igreja como se a igreja fossem crianças pequenas. Ele usa a palavra teknion, ou seja, crianças pequenas, crianças em termo infantil, sabe? Então João mostra um forte amor, o quanto ele ama as ovelhas de Deus. João era um líder que ele entendia que as ovelhas eram de Deus.
João era um líder que se reclinava aos peitos de Jesus quando Jesus estava ensinando. No entanto, ele aprende com Jesus a forma de amar as ovelhas. Ele entende que essas ovelhas não é dele, ainda que ele escreve a elas, mas essas ovelhas pertencem ao Senhor Jesus e se dirigem a ela com amor, assim como Jesus se dirigia aos seus apóstolos, discípulos e até mesmo aos homens rudes, com amor, com graça e com gratidão, mostrando para eles que vale a pena servir ao Deus, o seu Pai. Ele veio apresentar o próprio Pai. João quer, irmãos, que eles deem atenção às suas palavras. Essa é o foco de João. João está insistindo que, olha, vocês devem dar atenção ao que eu estou falando, mas não ao pecado. Por isso, não pequem, mas ouça, filhinhos, o que eu estou falando, o que eu estou vos dizendo. Por isso ele inicia: meus filhinhos, minhas pequenas crianças. Que amor profundo, irmãos. Imagine João, você numa congregação, João escrevendo a você, a nós, e nos dirigindo a nós, porque aqui é uma carta universal, não era uma igreja local, mas João se dirige à igreja nos 4 cantos da terra, não só da sua época contemporânea, mas dos nossos, em pleno século 21, o Espírito que estava sobre João, ele afeta nosso coração e diz para nós: meus filhinhos, minhas pequenas crianças. João, através da palavra, do poder do Espírito, está falando para nós nesta noite: não pequem, minhas pequenas crianças. Não pequem. Esforçam-te para não pecar. João quer que eles tenham uma vida de santidade. João quer que eles tenham uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, com Cristo que os redimiu. Então ele apresenta, irmãos, testes de salvação. Ele mostra testes de salvação e ele mostra quem são aqueles que passaram nos testes da salvação. Pois os verdadeiros crentes, João mostra que eles abraçam o perdão amoroso do Pai. Os fiéis reconhecem que têm o perdão do Pai, e se aproximam do Pai, e se achegam ao Pai. E esta é a visão de João, para que a igreja se aproxime cada vez do Senhor Jesus. E eles também confessam os seus pecados quando são cometidos. O crente fiel, irmãos, o crente que ama a Deus, o crente que quer andar na presença de Deus, quando ele tem um lapso, quando ele dá uma escorregada, porque não é o comum ele ficar escorregando a vida inteira, mas quando ele escorrega, ele levanta, sacode a poeira, ele bate a poeira e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, que o sangue de Jesus purifica-me de todos os pecados. Ele já quer rapidamente obter a comunhão com Deus, porque ele sabe que na presença de Deus vivo, não há coisa melhor neste mundo. O crente fiel sabe que andar na presença do Senhor é a coisa mais maravilhosa que existe nesta terra, é viver na presença de Deus, e só pode viver na presença de Deus quem vive em santidade, quem vive com honestidade, com verdade diante de Deus. Assim o Senhor está com ele, está com ela, e ele rapidamente quer obter o perdão. Ele quer obter perdão para receber graça do nosso Senhor. Perdão, irmãos, doideira no sonho. Esse, irmãos, é o verdadeiro crente. Ele confessa logo os seus pecados. João então nos dá o padrão perfeito exigido por Deus. Qual é o padrão, o padrão perfeito exigido por Deus, irmãos? Ele diz: não pequeis. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus para a igreja. Esse é o padrão de igreja para nós. É o padrão para os cristãos no mundo inteiro. Quem fala isso não é João, mas é o Espírito de Deus usando a boca dele. Não pequeis. É Deus que exige de mim, exige de você. Esse é o desejo de Deus para todo crente. Mas sendo o pecado inevitável em nós, irmãos, não foi Deus quem decretou que nós devemos pecar. Será que foi Deus quem decretou que nós devemos pecar?
porque nós pecamos, porque a nossa natureza ela é caída. Não, Deus não decretou que nós devemos pecar. Nós pecamos porque somos realmente nascidos em pecado. Desde Adão e Eva, toda criatura peca e vive pecando. Mas nós temos um Pai, então o padrão de Deus é: não pequeis, não viva pecando. Nós temos recursos, irmãos. Deus nos deu recursos para a vitória, vindo do próprio Deus, o nosso favor. Deus sabia que nós íamos pecar. Deus sabia e viu que nós nascemos, depois da queda, em pecado. Então Ele tem um recurso para nós. Ele abre as portas para nós, para que quando nós pecamos, Ele deu recurso, Ele deu o meio, Ele tem a solução. Ele tem o caminho para que nós possamos alcançar o seu favor. João fala sobre o assunto, irmãos, por causa do nosso relacionamento com Deus, porque nós precisamos de um relacionamento com Deus. Em João capítulo 1, no versículo 3, João disse o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aí João afirma: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ninguém consegue comunhão fora de Jesus com o Pai. Só alcança comunhão com o Pai aquele que passa por Jesus. Ser humano nenhum consegue isso. Essa graça redentora de Cristo nos leva ao Pai, sendo o fato de que o pecado pode romper a nossa comunhão com Ele. A única coisa que pode romper a nossa intimidade com Ele é o pecado. Por isso Ele fala isso no versículo 6. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como o ser humano vai dizer: eu tenho comunhão com Ele, mas anda em trevas, pratica as coisas do mundo, vive em mentira, praticando a mentira? Ele diz: é mentiroso. Mentimos, ele falou, e não praticamos a verdade em Cristo Jesus. Porque quem está em comunhão com o Pai vive na verdade, anda na verdade, e não tem comunhão com as trevas, não tem comunhão com este mundo, porque quer agradar ao Pai pela pessoa bendita de Jesus. Deus não criou um sistema, irmãos, em que tenhamos de romper a comunhão com Ele por meio do pecado. O Senhor criou um sistema e agora vamos romper essa comunhão com Ele. Não, não foi Deus quem criou. Não foi Ele que criou esse sistema de romper a comunhão com Ele por meio do pecado. Essa é a forma de romper a comunhão com Ele. A fraqueza está em nós, na nossa carne, sempre indisposta em confiar em Jesus. Nós não queremos confiar, nós não queremos santificar. A nossa carne não quer orar, não quer buscar, porque não quer. A nossa carne não ama a Deus. A nossa carne não ama as coisas sagradas, as coisas santas. Nós não amamos, irmãos, é a verdade. Aqueles que dizem que o ama devem andar como Ele andou. O mundo que diz que ama Jesus deve andar como Jesus andou. Mas a nossa carne não quer, ela quer romper esse relacionamento. A nossa carne é indisposta, ela não tem vontade para isso. Mas Deus é perfeito, irmãos, e o padrão para o seu povo é a perfeição absoluta. É a perfeição absoluta. Deus não tolera o pecado em nenhum grau em nossas vidas. Não tem grau de pecado que Deus nos ame. Quando Jesus dizia para uma pessoa que Jesus o perdoava, Ele dizia: vai e não peques mais. Olha, cuidado para que não te suceda coisa pior. Vai e não peques mais. Jesus perdoa e nos aconselha para que nós vamos segui-lo e não peque mais. Para de ficar querendo pecar. Se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus, da sua palavra.
E nós, irmãos, só conseguimos pecar menos quando nós nos aproximamos de Deus, através da palavra e da oração, de uma vida de comunhão, de louvor. Nós temos força, ânimo para vencer o pecado, para vencer a nossa carne, para vencer este mundo. Somente próximo de Deus, porque próximo de Deus você está santificado, santificada. Próximo dele, nenhum mal pode te acometer. Próximo dele você tem temor. A pessoa só vai ter temor de Deus, irmão, se tiver temor da sua palavra. A pessoa que não tem temor de Deus também não teme a sua palavra. As pessoas que não obedecem a palavra não vai obedecer coisa nenhuma nesta terra. Quem não obedece os mandamentos de Jesus não está disposto a obedecer nada neste mundo, nenhuma lei. Porque Deus é maior em sua lei, em suas escrituras, nos seus decretos, na sua palavra. E aquele que está disposto a amar a Deus, está disposto também a obedecer a sua palavra. Se uma pessoa que quebra os princípios, se uma pessoa que quebra todos os preceitos que tem relacionado à moralidade e à comunhão com Deus, e ele tem essa capacidade de quebrar isso e não tem temor, ele não tem temor também daquilo que Deus falou na sua palavra. Ele vai aplicar cheque sem fundo, ele vai roubar, ele vai contar mentira, vai falar bobagem, vai adulterar, vai prostituir, vai fumar, vai roubar, vai fazer qualquer coisa, vai fazer tudo aquilo que não desagrada, tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque o seu coração não está voltado para a palavra. A palavra de Deus é ela que nos santifica. Então ele disse na sua palavra: filhinhos, não pequeis, não vivam pecando. Ele disse então, ainda no versículo de número 1, ele disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí ele fala: se alguém pecar, aí que está o segredo. Se alguém pecar, porque, irmãos, sempre vamos pecar. Como já disse, nós possuímos a natureza da carne caída, mesmo pertencendo a Cristo. Então, irmãos, nós não podemos ser indiferentes ao pecado como se não fosse grande coisa. Há pessoas que servem a Deus, estão dentro da igreja, e não sabem, irmãos, o perigo que é o pecado. Eu não tenho problema, como se pecado não fosse grande coisa. Pois ele é o pior inimigo que existe no meio do povo cristão, é o pecado. E nós temos que resguardar a nossa carne, porque ela quer pecar contra Deus. Mas quando nós conhecemos a santidade de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos então horror do pecado. Você só condena o pecado quando você está em Deus. Você só condena o mundo quando você está em Deus. Você ama o mundo porque não está próximo de Deus. É automático isso. Então, quando cometemos esse pecado, ele se entristece. O próprio Deus se entristece. Ele se entristece. Por isso o salmista exclamou: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Salmos 4:4. Então o objetivo de João é para que eles não pecarem. Vocês não devem pecar. Primeiro, João afirma, irmãos, que o pecado ele é universal. No capítulo 1, no versículo 10, João diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João aqui está afirmando que o pecado ele é universal, ele atinge a todos os homens. Mas assim alguém pode pensar: então não tem solução, pois todos estamos em pecado. Não adianta eu me esforçar. Por que eu vou me esforçar se isso é inevitável? Porque se eu nasci em pecado, se dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, então não tem solução para mim. Mas há perdão através da obra de Cristo na cruz. No versículo 9, se confessarmos nosso pecado, Ele nos perdoa de todo o nosso pecado.
Então, se existe perdão, ele pode pensar também, então não preciso me preocupar com isso. Já que existe perdão, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou pecar à vontade, porque eu sei que Jesus amanhã me perdoa. Eu sei que daqui a pouquinho Jesus vai me perdoar, então posso pecar à vontade. Mas a verdade é que aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que são nova criatura em Cristo, esforça-se para não pecar. Luta contra o pecado, e quando peca, se arrepende, quer logo a comunhão com Deus. Então aqui, quando João aplica, irmãos, o ato de pecar nesse texto, ele não está falando, ele está aplicando como algo isolado, não é o estado de alguém, não é aquela pessoa que vive pecando, mas é algo isolado. No mundo nós pecávamos como estilo de vida, vivíamos pecando, mas hoje não é mais o nosso estilo de vida, viver pecando. O nosso estilo de vida é viver sem pecado, é procurar não pecar. Esse é o nosso estilo de vida. O mundo, o estilo de vida deles é desagradar a Deus. E nós temos que nos esforçar. Por isso que dizemos, ser crente é fácil? Não. Servir a Deus é fácil? Não. Mas nós temos a graça de Deus. Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos armas celestiais que nos dá força, que nos dá ânimo para resistir a este mundo tão pecaminoso. Então nós não temos esse estilo de vida. Veja que o verbo mostra que a real certeza, irmãos, não pequeis, mas João sabia que nós faríamos este tal pecado. Não pequeis, mas eu sei que vocês vão pecar. Não pequeis, mas eu sei que vocês vão fazer isso. Então agora, irmãos, é uma exceção. A regra agora é uma exceção. Não é mais regra na nossa vida. Porque nós temos Cristo ao nosso lado. Nós temos Cristo que está ao nosso lado. Entristecer a Trindade Santa com o pecado. O verdadeiro crente lamenta esse horror. Entristecer a Deus, entristecer a Jesus, entristecer o Espírito Santo com os nossos pecados. Precisamos chorar, se lamentar, buscar a Deus em pó, na cinza, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de reconciliação, porque Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Ele está lá pronto para perdoar os nossos pecados. O mais importante da nossa vida, irmãos, é ter a consciência limpa, a consciência tranquila, a consciência que estamos diante de Deus. Você está limpo, você está limpa. Aonde você andar, aonde você pisar, a sua consciência não te acusa. Adão, quando pecou, a primeira coisa que aconteceu nele foi a consciência dele pesada. Ele fugiu e se escondeu. Deus precisou ir atrás dele. O pecado, quando vem, a consciência fica tenebrosa. As trevas invadem o nosso ser, o nosso psicológico, e a nossa alma e espírito fica amarrado por causa do pecado. E a consciência diz, você está em pecado. Mas tem um caminho para solucionar esse cancro, esse câncer, essa maldição. E João vai nos dar esse caminho aqui para nós. Porque a cruz nos dá a vitória, irmãos. O Abner falou isso aqui no início. Nós temos a vitória na cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo. Confessando, olhando para o nosso Cristo. E nós então temos direito à comunhão com Deus. Através de Cristo. Então ele disse, se pecar, não pequeis. Mas se você pecar, ele disse, temos um advogado. Versículo de número 1, ainda na parte B. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Nós temos, irmãos. Ele nos deu esse advogado para nós. Nós somos acusados todos os dias diante do tribunal de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz o seguinte: o acusador, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O grande inimigo de Deus, o grande inimigo da igreja,
O grande inimigo dos homens, que os homens em trevas não sabem que é o grande inimigo, o diabo, o acusador, acusa-nos diante do trono de Deus, constantemente, dia e noite, noite e dia e noite, nos acusando. Mas o nosso advogado, ele está lá ao lado do Pai, ele está sentado à direita do Pai, ele está lá nos defendendo. Não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado, disposto, animado, poderoso, preparado para perdoar os teus pecados. O diabo nos acusa, lembrando a Deus o que somos, constantemente. O diabo mostra a nossa falha, os nossos erros, nossos pecados, fala que nós somos para Deus, mas Jesus está sempre ao lado do Pai. Não, Pai, eu morri por ela, eu morri por ele. Dá um tempo, Pai. Não, Pai, não o condena. O nosso advogado está lá, ao lado do nosso Deus. Jesus diz: pois eles pertencem a mim. Eu paguei o seu preço, recebi a ira e a punição desse tribunal que ele merece. Jesus é o sumo, é o grande advogado diante de Deus, ao lado de Deus, pelejando pela igreja, pelejando por você, pelas nossas vidas fracas, frágeis. Nós temos o advogado por excelência. Nós temos, disse João. O mundo não tem, mas a igreja tem, você tem um grande advogado. E quem quiser receber o perdão desses pecados, se aproxima de Deus através desse grande advogado, e você vai receber o perdão dos seus pecados. Conta-se, em uma das suas homilias, que o reformador Martinho Lutero, ele reportou-se a um sonho agonizante. Martinho Lutero teve um sonho muito agonizante, que o diabo chegou para ele, apresentou para Martinho Lutero os seus grandes pecados. A história diz, teve um sonho, e Martinho Lutero teve um sonho, o diabo chega para ele e fala: que tal os seus pecados cometidos como sacerdote? Lutero leu toda a relação, uma página inteira do que estava escrito completo, e disse: todos esses pecados eu cometi, só que você esqueceu de colocar outros que eu também cometi. Lutero falou para o diabo: você anunciou que eu cometi esses pecados, mas tem outros que eu cometi e você não colocou aqui. O diabo então retorna, volta outra vez e mostra para Lutero uma grande lista. Agora está completo os seus pecados. Mas Lutero diz para ele: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Você esqueceu de colocar embaixo. Não há pecado que o sangue de Jesus não remova. Não há homem nessa terra que tenha cometido o mais vil pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há ninguém nessa terra que pode ter cometido o mais horrível pecado na consciência, na mente, que uma gota do sangue do Cordeiro de Deus possa purificar. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso noivo, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso amigo, nosso grande advogado. Ele está sentado à direita de Deus, Ele nos assiste. Nós merecíamos morrer quando pecamos, mas Ele advoga a nossa causa. Nós merecíamos ser destruídos, mas Ele não olha desse jeito. Ele está ali para advogar nossas causas. Ele é o nosso grande defensor. Ele é o Filho perfeito, ordenado por Deus. Ele é o Supremo, acima de todas as criaturas. Ele é o Cristo redimido, redivivo, Cristo ressurreto. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Mestre por excelência, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso que levanta os humildes, os fracos e os pequenos que são acusados pelo diabo. E Jesus está ali para perdoar os seus pecados. Ele é grande, mas Ele é pequeno também, que Ele se aproxima de nós, nós sendo ainda pecadores.
Às vezes nós não conseguimos compreender totalmente a gravidade e a preciosidade desta grande verdade. Ainda que a gente lê, que fala, que prega, mas parece que a nossa mentalidade não consegue compreender ainda esta grande verdade. Porque neste mundo tudo não passa de uma utopia. Como eu sempre digo, são 2 pontos nesta terra: vida e morte. O que passa disso é fantasia. É história de carochinha. É história para boi dormir. Vida e morte. Vida e morte. Vida e morte. O resto é história. Nós só temos vida e morte. Esta ilusão é um mundo colorido para nos enganar. Precisamos compreender as verdades de Deus, a preciosidade, para abraçar isso de coração, para abraçar isso, render aos pés de Cristo, se envolver aos pés de Cristo. Quando Maria se aproximou aos pés de Jesus, os saduceus e os fariseus falaram: se esse homem fosse um homem de Deus, saberia que essa mulher que está beijando os pés do mestre, está chorando aos pés do mestre, sabe que ela é uma pecadora, porque ela chorava aos pés de Jesus, as lágrimas corriam aos pés de Jesus, e ela enxugava com os cabelos, pedindo perdão dos seus pecados. Jesus pede para ela levantar, fala: perdoado, filha, estão os teus pecados, vai, não peque mais. Maria Madalena foi trazida pelos seus algozes, mas não trouxeram o homem que estava com ela. Jesus não quer saber de nada, só escreve no chão e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos vão embora porque todos tinham pecado, e Jesus vai e faz a pergunta para ela: cadê os teus acusadores, mulher? Onde estão eles? Não sei, Senhor, foram todos embora. Ninguém te acusou? Não, ninguém me acusou. Jesus disse: nem eu te acuso. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Jesus é aquele que arranca os nossos pecados. Jesus é aquele que tira o nosso pecado e joga no lamaçal, no mar do esquecimento. E não lembra mais, e não fica nos lançando em rosto, dizendo: você está pecando, já te perdoei. Não, Ele continua te perdoando, 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 até que você possa alcançar o céu eterno, o céu de glória. Não há limite para Jesus perdoar. É inesgotável o amor de Jesus, o perdão de Jesus. Ele quer perdoar todos os dias. Por quê? Porque Ele é um advogado justo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é justo no tribunal, diante de Deus. Só podia ter um advogado de grande valor. Diante do tribunal de Deus, não podia ter um advogadozinho qualquer. Tinha que ser um advogado justo. Para que Deus, quando fosse dar a sentença, aquele advogado está ali para defender. E a base da sua defesa é que Ele mesmo deu a sua vida para defender aqueles que são pobres, miseráveis e condenados. Jesus deu a sua vida, por isso Ele foi justo. Cristo sempre foi justo em nossa defesa. Nunca houve um suborno, nunca haverá um suborno. Aqui no mundo, quando vê os juízes, advogados, sempre vai ter um suborno. Para com Cristo não tem suborno, não tem papelzinho debaixo do tapete, não tem dinheirinho para que possa subornar. Não, Cristo é um advogado justo em nossa defesa. Ele faz a sua defesa com a sua própria justiça. E esses advogados do mundo, ele sempre vai argumentar a favor da inocência do seu cliente, aquele que está sendo advogado. Mas aqui é diferente. O nosso advogado, ele admite a nossa culpa. Ele fala: Pai, eles pecaram. Pai, eles erraram. Pai, eles falharam. Eles falharam, Pai. Mas eu dei a vida por eles, Pai. Jesus, o justo. Ele não veio defender justo, Ele veio salvar pecadores.
Cristo não te defende dizendo que você tem mérito. Jesus não te advoga dizendo que você é boazinha, que você é bonzinho, que você não bate no animal, que você não bate no seu filhinho, que você não faz isso. Não, Jesus não advoga a sua causa com base nos seus méritos, na sua justiça. Jesus advoga a sua causa perante Deus na sua própria justiça, no seu sacrifício na cruz. Ele olha para dentro dele mesmo e justifica você pelo que ele fez na cruz por você. Esta é a grande redenção da humanidade, a grande salvação que o homem pode alcançar. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Ele não veio falar por você de forma alguma, porque o advogado geralmente vai falar pelos seus clientes, mas ele não vai no tribunal falar por você, não, ele vai estar lá no seu lugar, ele está lá para morrer no seu lugar, não falar para você. Por isso que ele usa essa palavra parácletos. Quando usa essa expressão advogado no grego é parácletos, ou seja, alguém que está ao seu lado, alguém que está sempre com você. Essa é a palavra usada. Mas nesse caso aqui, ele veio para ser o seu substituto, para estar no seu lugar. Então, a partir do momento em que ele está no seu lugar, ele torna-se o seu advogado e o seu mediador, diz a Bíblia. Ele tanto é o seu advogado, quanto ele é o seu mediador. Ele media entre você e Deus, entre Deus e você. Ele está ali, pegando as suas causas, apresentando o Pai e os perdoando. Fala com o Pai e libera o perdão e o pecado sobre a sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Alcança a libertação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre que existe na terra. Esse é o maior fenômeno que existe na terra, que os homens não conseguem enxergar. Uma pessoa que vivia em pecado agora não vive mais, é uma nova criatura. Por isso, em 1 Timóteo 2,5, Paulo disse: porque há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em Hebreus 8,1, o escritor aos Hebreus disse: ora, a suma do que temos dito é que temos, olha só, você tem um advogado, e a Bíblia diz que você não tem só um advogado. A suma do que temos dito é que temos também um sumo sacerdote tal, igual ele não tem, sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ele é o sumo sacerdote, é ele que pede a Deus, é ele que intercede a Deus. Senhor, dá livramento a Pedro, Senhor, dá livramento a João. Ele vive a interceder por eles, ele vive advogando por nós. O diabo está derrotado porque Jesus é o nosso grande advogado. As trevas já não podem vencer mais, porque Cristo é o nosso grande mediador. Nós não somos perdedores, nós somos vencedores. Somos novas criaturas, redimidas pelo sangue do Cordeiro. Tanto que João afirma isso, então, no próximo versículo 2. Além de Jesus ser Jesus Cristo justo, no 2 ele diz, acompanhe o versículo 2, irmãos, por favor, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Vejam só, ele é advogado, sumo sacerdote, e ele é também a propiciação. Eu vou te ensinar o que significa propiciação hoje. A palavra propiciação vem do grego, ilasmos. Ilasmos, que significa um sacrifício que aplaca a ira de Deus e transforma em nosso favor. A expressão que ele usa aqui, propiciação, é que o sacrifício de Jesus, Deus estava irado, muito irado mesmo. Eu vou destruir os homens, eu vou matar todos, eu vou condenar todos os homens. Deus estava irado, a ira de Deus vinha cair sobre a humanidade. Aí entra Jesus como a nossa propiciação. Jesus, então,
o sacrifício dele na cruz aplaca a ira de Deus. Deus agora, quando vai irar com o homem, ele olha para o sacrifício da cruz e a sua ira é aplacada. Por isso que os homens existem ainda. Por isso que a terra ainda está em pé. Por isso que ainda existe este mundo. Nesses mais de 6 milhões que foi criada a humanidade. A ira de Deus foi aplacada pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício. E lasmos, a propiciação. Em Romanos, Paulo usa a mesma palavra, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus teve paciência em Romanos 3:25. Então a ira de Deus foi aplacada pela propiciação do Cristo que morreu por nós. Por isso que você não é destruído ainda. Ele está te dando tempo. Ele quer que você se entregue, Ele quer que você se renove, Ele quer que essa ira que está sobre você seja aplacada com a morte de Cristo, para quando Deus olhar para a sua vida, Ele vê Jesus morto, crucificado na sua vida, Ele vê Cristo sobre você, a ira de Deus não virá sobre você mais, porque a ira dele foi aplacada na propiciação do Cordeiro de Deus. Ele te perdoou, te justificou, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque estes agora andam no Espírito e não na carne. Jesus é aquele que expia e tira os nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas Ele tira os pecados do mundo inteiro. Não significa que todas as pessoas serão salvas. João já deixou claro muito bem isso. Ele disse no versículo 2, Ele é propiciação pelos nossos pecados, a igreja, e não somente pela igreja, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação. Mas pastor, se Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, como pode isso? Por que então que o mundo inteiro não é salvo? Ou o mundo inteiro será salvo? Não, as pessoas não serão salvas. Em João 2,4, João disse, estas coisas vos escrevemos para que o vosso... Perdão aqui. Eu confundi aqui um pouquinho, tá, irmãos? O perdão dos nossos pecados é para aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. João deixou muito bem claro isso. Não é perdão para o mundo inteiro, mas é para aqueles que se arrependem. É para aqueles que reconhecem, o texto é claro, em 1 João 2,4, João disse, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, receba o perdão, receba este gozo em Cristo Jesus. E no versículo de número 23, capítulo 2, perdão irmãos, eu estou meio aéreo aqui, tá? Eu acho que é muita pregabalina, deve ser. Perdão, eu falei 1 João, li 1,4, eu quero retornar aqui. O perdão dos pecados é para aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, para que não confunda os irmãos, vocês que estão ouvindo. Não é 1 João 1,4, é 1 João 2,4. João disse o seguinte, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a salvação é para aqueles que guardam a palavra. Veja então, capítulo 2, o versículo de número 23, que João também nos alerta. Ele diz, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então a salvação, ela não é aleatória a todos os homens. Nós vamos explicar melhor. No capítulo 3, no versículo 10, João disse, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então a salvação é para aqueles que se arrependem, aqueles que se aproximam de Deus, pela expiação, pela graça de Deus. Mas acontece que a expiação, ela é diferente do perdão. Nós precisamos saber separar a expiação do perdão. A lei de Moisés ordenava, irmão, que por estatuto perpétuo deveria se fazer expiação.
A lei dizia, olha, vocês devem fazer todos os anos a expiação pelos pecados, lá em Levítico 16:34. Mas a Bíblia diz que nem todo Israel era salvo. Deus cuidou do problema do pecado, irmãos, por meio da propiciação de Jesus. Então a propiciação de Jesus é a porta aberta, é o caminho aberto para todo aquele que queira se aproximar de Deus. A propiciação abriu a porta da salvação, mas nem todos os homens vão ser salvos, porque não crê na expiação do Cordeiro de Deus. Então o pecado não precisa ser uma barreira, irmãos, entre Deus e os homens. Basta receber pela fé a propiciação do Cordeiro de Deus. Não precisa ser uma barreira. Viver pecando para não ter Deus na sua vida. Lutero, sobre este assunto, ele disse: é um fato patente que você também é parte do mundo inteiro, de modo que o seu coração não pode se enganar e pensar e dizer: o Senhor morreu por Pedro, morreu por Paulo, mas não morreu por mim. Ele morreu por todos. E todos quanto vêm a Ele, alcançam a salvação, através de Jesus, pelo poder da fé, pelo poder do Espírito Santo. Paulo escreveu isto: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele fala: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Então a propiciação está aberta, mas o perdão só recebe ele quando se aproxima da propiciação. Quando a propiciação faz efeito na vida do pecador, aí ele recebe. Então ele disse nas suas palavras: filhinhos, não pequeis, mas se pecar temos um advogado. Nesses 2000 anos de igreja na terra, a igreja não é destruída. A igreja foi fundada lá em Jerusalém, por Cristo. E nesses mais de 2000 anos, a igreja está saudável. A igreja é poderosa. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Jesus é o grande advogado. Advoga a causa das igrejas. Quando os acusam, quando maltrata. Não estamos falando de pastores corruptos. Não estamos falando de igrejas corruptas. Não estamos falando dos falsos mestres que usam a palavra para enganar o povo, para ganhar dinheiro. Desses líderes que querem encher os seus bolsos de dinheiro. Não, estamos falando daqueles que são humildes, daqueles que são a igreja de Jesus Cristo, aqueles que são fiéis. É desses que são lavados no sangue do Cordeiro e que recebem a advocacia da parte de Jesus. Guardado nesses 2000 anos. Isso só prova, irmãos, que se até aqui a igreja não foi destruída, ela nunca vai ser destruída. E em breve estaremos com o nosso Pai. Há pessoas, irmãos, que diante de uma oferta tão grande e tão graciosa, ainda recusa. Quem recusa Jesus como seu advogado estará sozinho diante do tribunal de Cristo. Diante do tribunal todos serão julgados, mas se Jesus não estiver lá, serão todos condenados. Então quem tem Jesus não vai para o tribunal da condenação. O homem precisa de um advogado, mas não é um, precisa de o advogado para advogar as suas causas, as suas pendências, os seus pecados, os seus negócios. Nós, a igreja, devemos confiar inteiramente na graça do Senhor, confiar nesse sumo sacerdote, confiar nesse advogado por excelência, porque em breve, mas muito em breve, estaremos com Ele para sempre. E as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades cessarão, porque o nosso advogado agora fez de nós pessoas santificadas para toda a eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, te dando condições. Ninguém poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Ninguém pode acusar, porque é Deus que o abençoa. Feche os teus olhos
e oremos mais uma vez. Ó Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo que está no céu e está presente no nosso meio. Aplica, Senhor, esta palavra em nossos corações. Te agradecemos pela sua palavra, porque o Senhor é o nosso grande advogado. O Senhor é o nosso grande sumo sacerdote. Continua, Senhor, nos guardando e nos abençoando, nos ajudando nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Eu oro por todos que estão aqui presentes, para que o Espírito do Senhor possa aplicar a palavra no coração e que haja uma libertação. E que o Senhor seja advogado, meu Deus, dessa pessoa. Liberta esta pessoa, para que o teu nome seja de fato glorificado. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Evangelista Sérgio.